Calorosas saudações, meus amigos criadores. Como estão? Tudo bem por aí? Hoje, para início de vídeo, mostrei aqui mais um ninho de crias que acabaram por nascer hoje. Canários London Fancy. Uma ninhada de 4 crias. Nasceram duas da parte ali da manhã, nasceram duas agora ao final do dia. Extremamente contente, extremamente feliz, meus amigos. Hoje, quarta-feira, dia de mais uma live. Hoje vamos falar aqui num tema bastante importante. Vamos falar aqui na ideia que vocês têm sobre a formação de um plantel de base, ok? Como é que nós poderíamos formar um plantel de qualidade desde a base, ok, meus amigos? Portanto, não percam, vai ser uma live super entusiasmante, com opiniões tanto minhas como dos amigos que deixam aí os seus comentários. Não se esqueçam também de aproveitar o código promocional da loja parceira aqui do canal, a loja Ricardo Pets. Está a dar 5% de desconto sobre todas as compras que efetuem em produtos lá na loja. A forma normalmente de comercializar os produtos que a loja Ricardo Pets tem é através do Facebook e do Instagram. Portanto, podem aproveitar, peçam amizade no Facebook ou no Instagram, perguntem pelo tipo de produtos que eles lá comercializam e no final da compra digam que vão da parte do Canarinho Santos Costa e utilizem o código promocional que se encontra no segundo link da descrição. Eu vou aqui dizer alguns dos produtos que a loja comercializa. Portanto, se houver algum dos produtos que vocês usem que tenham interesse em saber preços e aproveitar o desconto de 5%, força, meus amigos. Não se esqueçam também de deixar o like, deixar o joinha, subscreverem o canal na eventualidade de ainda não terem subscrito o mesmo e de partilharem a existência do canal nas vossas redes sociais, ok? Portanto, a loja Ricardo Pets, como eu já disse, os contactos são através do Facebook e do Instagram. A loja física fica em Moreira de Zerais do Lima, em Viana do Castelo. E então tem misturas desde a Pet Cup, Canto Alegre, Conceito Animal, Deli Natur, Verselaga. Papas tem Raggio di Sole, White Mullen, Verselaga Nutribird, Easy M e Ali Pet. Granulados da Nutribird, da Psitáculos e da Your Parrot. Suplementos da Verselaga, da Necton, da Pet Cup e da Zoopan. E acessórios da 2GR e da Idia. Aproveitem, meus amigos. Vamos só aqui ver quem é que já entrou na live. Temos aqui 15 amigos a visualizarem a live, 8 likes. Portanto, quem ainda não colocou o joinha, coloquem, por favor. Bruno Silva, olá, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, amigo Bruno, como está? Nuno Duarte, boa tarde, amigo, tudo bem? Francisco Bento, boa tarde, Vítor. Olá, amigo Francisco, como está? Yuri Carvalho, boa tarde a todos. Olá, amigo, tudo bem? Miguel Rocha, boa tarde a todos. Olá, amigo Miguel, como está? António Correia, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, amigo António, tudo bem? Aves Silva, muito boa tarde. Olá, amigo Aves Silva, como está? Nuno Duarte, abraço a todos. Francisco Bento, boas para todos os presentes. Aves Silva, muitos parabéns pelas crias London Fancy. Obrigado, amigo. Luís Gonçalves, boa tarde a todos. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Miguel Rocha, os meus 2 filhotes de mosaicos vermelhos morreram ontem já com canudos de penas. Oh, pá, amigo, que pena, pá. Que pena. Aves Silva, um plantel de base deve ser adquirido por um criador de confiança, mas o tema é para fazer a nossa própria linhagem de canários. Exatamente, ou seja, como é que nós conseguimos desenvolver um plantel de base para no futuro podermos afirmar que temos uma linhagem nossa. O objetivo de quem normalmente tenta formar um plantel de qualidade é no futuro poder dizer que aquele plantel tem origem numa linhagem sua. Os meus sentimentos, Miguel. Jorge Correia, boas. Olá, amigo Jorge, como está? Tudo bem? Nuno Duarte, vamos lá meter o like, joinha, o fixe, ou então peçam boleia, vamos lá bater o recorde. Vamos lá, meus amigos, 16 amigos a visualizarem a live, 9 likes. Hoje a ver se conseguimos chegar aos 20 likes. Ontem não conseguimos, a ver se hoje conseguimos chegar aos 20 likes. Aves Silva, isso é muito complicado para iniciantes. Pois é, mas é de iniciante que nós temos que aprender, meu amigo. Portanto,
Estão aqui criadores com mais experiência e gostaria de ler aqui a opinião de alguns criadores antes de eu também falar um pouco aqui sobre a situação. Por falar nisso, se calhar ninguém estava à espera ontem, o Benfica ganhou, passou à fase seguinte da Liga Mundial de Clubes, que nos vale ao Benfica, não é? Uma vez que infelizmente o Porto ficou pelo caminho, mas pronto, quando ninguém fazia prever, ou estava tudo à espera que o Benfica perdesse por poucos e o Boca Juniors não conseguisse ganhar lá aquela equipa maluca da Nova Zelândia, nem conseguiram ganhar essa equipa, portanto, continuamos e força Benfica. Para aqueles que não gostam do Benfica, não posso fazer nada, meus amigos. E então, a live de hoje é um pouco sobre isto, o que é que vocês consideram? Sejam iniciantes, não sejam iniciantes, transmitam a vossa ideia, ok? É muito importante a transmissão da vossa ideia. Transmitam a vossa ideia de como é que vocês acham que devem formar um plantel de base para no futuro poderem afirmar que têm um plantel da vossa linha genética, ou seja, que foram vocês que criaram aquela linha genética. Portanto, aguardo aqui alguns comentários. Muito importante. Quando falamos de um plantel de qualidade, temos logo que pensar em adquirir aves de raça, não aves vulgares, por exemplo. E referindo-me aos canários, nós não podemos pensar ir ao mercado ou uma loja e comprar passarinhos amarelos sem raça definida, ou comprar passarinhos vermelhos sem raça definida, porque não iremos estar a desenvolver nenhum tipo de trabalho, porque como esses passarinhos não têm uma raça definida, nunca conseguiremos ter uma raça, ok? Vamos ter um grupo, um plantel de canários sem raça definida, como dizem os amigos brasileiros, canários SRD, sem raça definida, que não nos vai levar a lado nenhum. É bonito e interessante para quem cria só por criar, para quem quer ter canarinhos para olhar ou para ouvir cantar, mas não para ter uma determinada raça de canários para podermos evoluir nessa raça, ok? Portanto, este é um fator muito importante. Depois, para além dessa situação, existe aqui a dificuldade de escoar esse tipo de aves. Uma ave sem raça definida ou SRD será muito mais difícil de escoar, principalmente as fêmeas, porque quem é que quer pegar numa fêmea sem raça definida? A fêmea, ao fim e ao cabo, só serve para criar na altura das criações, não canta, portanto, normalmente as cores são mais batidas do que as dos machos, portanto, quanto muito, poderemos ter alguma facilidade em escoar os machos pelo canto, porque existem sempre pessoas que gostam de comprar um canário para ter numa gaiola, para pôr na janela da varanda ou na cozinha e ir ouvindo ao longo do dia a ave a cantar. Portanto, começa logo aí esse problema. Se tivermos 3 ou 4 casais de canários sem raça definida, aquilo vai gerar não sei quantos filhotes, depois não podemos ficar com todos, queremos escoar e vamos ter uma grande dificuldade em escoar esses passarinhos, ok? Meus amigos, 12 likes, estamos a 8 likes do objetivo, 20 likes. Temos aqui 18 amigos a ver a live em direto. Portanto, vá lá, que ainda não meteu o joinha, metam por favor, ok? Ora, Aves Silva, viva o Benfica, sou do Porto, mas sou por Portugal. Eu acho que sim. Acho que nesta altura em que estamos a falar aqui no Mundial de Clubes, acho que é importante puxarmos aqui pelas cores do país acima de tudo, não é? Aves Silva, começar com cores melânicas, ok? Miguel Rocha, obrigado, Sr. Alves Silva, fiquei tão triste e chateado que nem participei da live. Pois não é fácil, amigo, não é nada fácil quando esse tipo de situações acontece. Mas faz parte da aprendizagem e do caminho de um criador. Aves Silva, e aos poucos introduzir os canários de cor. Depois temos de cruzar mãe com filho e pai com filha. E assim por diante para ter o nosso sangue. Ok? Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, amigo, tudo bem? Nuno Duarte, para mim é o trabalho que estou a tentar fazer. Será adquirir o melhor que posso no mercado, sendo que o bom não será fácil de os conseguir. Por isso, o melhor que posso até conseguir os padrões. E a mensagem ficou pelo meio, amigo. Por isso, o melhor que posso até conseguir os padrões que... Aves Silva, SRD serve para amas, talvez. Sim, quanto muito poderá servir para amas. Ou lá está, se o criador não quiser desenvolver um grande trabalho genético,
poderá muito bem ter 2 ou 3 canais de canários sem raça definida, mas nunca irá ter um grande trabalho genético, nem nunca irá ter aquilo que se pode chamar um grande plantel, não é? Vai ter uma quantidade de canários. Aves Silva, mas os brasileiros adoram os pés duros, acho que têm muita saída. Mas isso é lá no Brasil, nós não estamos no Brasil, estamos cá em Portugal, e cá em Portugal eu garanto que as aves sem raça definida não têm grande saída. Miguel Rocha, para termos um plantel de base com saúde e projetar o futuro, é bom que se compre um criador sério e que já tenha o seu plantel mais ou menos desenvolvido. A raça também convém ser definida, ok? Está aqui a continuação. Então vamos lá aqui, não deixa-me apanhar o último parágrafo. Por isso, o melhor que posso até conseguir os padrões que pretendo para tentar iniciar a minha linhagem genética, ok? O YouTube devia deixar escrever mais num só comentário para não ter que cortar em 2 comentários. O problema é nós quando pomos o ponto final e queremos fazer parágrafo, queremos descer para a linha a seguir, ele manda logo a mensagem. Tu tens que fazer tudo sem saltar para a linha seguinte. E também acho que há um limite, de caracteres a escrever. Tens razão, Nuno, também acho que sim. Aves Silva, nada fácil, já me emocionei muitas vezes a perder crias. Paulo Palmeira, é o que vou fazer, recomeçar, e seja a raça que for, começar como ânicos. Nuno Duarte, as mensagens estão limitadas a uma questão de letras por volta de 200. Então, eu acho que sim, amigo. Aves Silva, e depois do que disse, já não sei continuar, ok? Não deixa escrever comentários grandes. É verdade, é verdade. Meus amigos, 15 joinhas, vamos lá ver se conseguimos chegar aqui aos 20 likes, aos 20 gostos durante a live. Quem ainda não tiver subscrito o canal, força, subscrevam. Salvo erro, estamos a caminho dos 5.700 subscritores do canal. Portanto, vamos lá, meus amigos. Força, não custa nada, é totalmente gratuito. Ao subscreverem o canal, ao estarem aqui presentes, têm esta situação de partilha de informação, em que podem participar partilhando a vossa experiência. Quem tiver menos experiência também aprende bastante com o que aqui é referido. Para além disso, também podem aproveitar os códigos promocionais que vão sendo colocados diariamente nas lives que eu vou aqui realizando, os quais são dados pelos nossos parceiros comerciais, ok? Hoje temos aqui a loja Ricardo Pets, que está a dar 5% de desconto na compra de produtos lá na loja. Tem aí no segundo link da descrição da live, vocês podem verificar o código promocional. Atenção, que os códigos promocionais só estão visíveis e disponíveis no decorrer das lives. A partir do momento que a live termine, a live é processada e posteriormente colocada no canal como vídeo. E aí o código promocional já não vai estar disponível, bem como grande parte destes comentários. Depois, quando a live é processada e passa para vídeo lá no canal, vocês poderão continuar a comentar, poderão continuar a fazer questões. Certamente eu e outros criadores mais experimentados iremos responder, mas tudo o que aqui é dito desaparece. Portanto, é extremamente importante estarem aqui na live, irem lendo os comentários, e discutindo também, colocarem os vossos comentários. Isto é tudo discussões salutares à volta daquilo que nós amamos, que é a criação de passarinhos. Portanto, é extremamente importante vocês estarem aqui presentes, ok? Nuno Duarte, no mercado para quem começa não é fácil chegar a aves acima da média, mesmo que se queira pagar. Normal de quem tem os bons vai guardá-los, e mal não fosse se assim não for. Até porque muitos desses criadores, para chegar à qualidade de plantel que hoje têm, também tiveram de cavalgar muito, também passaram vários anos até conseguir chegarem a esse processo. Apesar de haver criadores com uma maior capacidade financeira e que podem chegar anualmente, todos os anos, à casa de determinados criadores que já têm plantéis feitos e adquirir aves, esse criador em questão, com posses financeiras e que pode fazer isso, não tem um plantel dele, não tem uma linha genética dele, tem aves que comprou. Ok? Isto é muito importante. Esse criador não pode vir cá para fora e dizer eu tenho a minha linha genética, eu tenho o meu plantel. Não. Se ele todos os anos está a colocar sangue novo dentro do seu plantel, ele tem uma vastidão genética que não é dele. É de todos os criadores anteriormente onde ele adquiriu as aves. É uma salganhada. Portanto, outro fator muito importante que, a meu ver, eu considero crucial. Quando vamos
adquirir aves para iniciar este trabalho, e atenção, que este trabalho desenvolve-se, na melhor das hipóteses, entre 4 a 6 anos, na melhor das hipóteses, tudo correr bem, se tudo for certinho, se tudo correr bem, são 4 a 6 anos de trabalho. O criador não pode pensar que vai comprar um casal ou dois a um ou dois criadores e que no ano seguinte, ou passado 2 anos, já tem ali um plantel bom e já tem ali uma linha genética definida. Não, isto só é um processo que demora cerca de 4 a 6 anos se tudo correr bem, ok? Portanto, começa logo de início com esta situação. É muito relevante e muito crucial esta situação. A meu ver, se um criador quer efetivamente formar um plantel de qualidade com uma linhagem genética que no futuro poderá chamar de sua, e se tiver ambições de expor as suas aves com as outras em exposições e tudo mais, o ideal será, numa primeira fase, não comprar aves a muitos criadores diferentes. Eu tenho aí alguns vídeos no meu canal em que eu refiro esta situação. E aquele vídeo reflete aquilo que se passou comigo. Eu não tinha ninguém para me ajudar, não tinha ninguém para me auxiliar, e era o que eu fazia. Eu tanto comprava pássaros numa loja, como comprava pássaros no mercado, como depois ia à casa de um criador que até já lá tinha umas rosetazinhas, uns prémiozinhos, e eu trazia de lá 2 ou 3 passarinhos, depois ia a outro criador, trazia 2 ou 3 passarinhos, e depois tinha uma variedade genética tão grande, tão grande, tão grande, dentro do meu canaril, com aquelas aves todas, que eu não conseguia fazer nada. Ok? Por muito que eu tentasse apertar as características daquelas aves que ali tinha, era completamente impossível, porque eu tinha 5, 6, 7, 8 linhas de diferentes criadores onde eu tinha andado a adquirir as aves. Ok? Portanto, ponto crucial, a meu ver, e muito importante, é, quando queremos iniciar um plantel, não é preciso uma grande quantidade de aves. Poderemos começar por 4, 6 casais, e que esses 4 a 6 casais sejam só de 2 criadores. 2 criadores porquê? Não aconselho um criador, porque depois, em termos de consanguinidade, ou seja, em termos de linha de sangue, o sangue das aves que daí irão nascer irá ficar muito apertado, porque vem tudo do mesmo sítio. O ideal será nós observarmos, vamos às posições, por exemplo, e dizemos: epá, gosto mesmo desta raça, adoro esta raça. Vou tentar falar com um criador que tenha esta raça para ver se me vende um casalinho ou 2. Pronto, e tentar ver. Pá, este criador aqui ganha aqui uns prémios, olha aquele criador também, deixa-me lá ir ter com ele, deixa-me lá perguntar qual é que é o valor. Primeiro, se ele está disposto a ceder-me um casalinho. Segundo, qual é que é o valor, a ver se está dentro das minhas capacidades financeiras. E deixa lá ver se consigo aqui adquirir 2 ou 3 casalinhos a este criador. Feita essa conversa, e se o criador mostrar disponibilidade, a primeira coisa que temos, a situação que temos que fazer logo a seguir é pedir ao criador para comprarmos as aves no seu canaril. Isto é muito importante, meus amigos. Porque se nós formos ao canaril, conseguimos verificar a situação em que as aves vivem, o local onde as aves vivem. Conseguimos reparar se as gaiolas costumam estar limpas, se têm comida e água fresca com frequência, se os bebedouros estão cheios, se os comedores estão cheios, se o canaril não exala cheiros muito ativos de fezes, etc. Uma boa rarefação de ar, etc. Logo aí nós conseguimos ver se as aves vêm de um ecossistema limpo ou contaminado. Isto é muito importante, meus amigos. E depois pedir ao criador para fazer 2 ou 3 casais como se fosse para ele. Nós sabemos que o criador, se for um criador já participa em exposições, que já tem um trabalho meritório para trás. Sabemos que até podemos pensar, ele não me vai vender o melhor que tem. Isso é certo, nenhum criador faz isso. O criador teve aquele trabalho todo para chegar àquele nível. Mas o criador vai vender aves com a linha de sangue daquelas aves que exteriormente parecem ser as melhores. Ok? Mas o criador, se for um bom criador, também não descarrega constantemente aves novas lá para dentro. Não coloca sangue novo constantemente lá para dentro do seu plantel. Ou seja, vai fazendo um trabalho e de vez em quando, sim, tem que adquirir uma ave, ou um casal, ou 2, para abrir a linha de sangue. Portanto, é muito importante. Nós pedimos ao criador: olha, amigo, você pode-me aí então ceder 2 ou 3 casalinhos e pode formar os casalinhos como se fossem para si. O criador, com a experiência que tem, o que é que vai fazer?
vai analisar a estrutura de pena, vai ver nos seus registros se aquelas aves têm algum grau de parentesco aproximado ou não. E se for um criador honesto, vai verificar essas situações todas. E mesmo que vocês olhem para aquelas aves que estão a levar e que pensem, estas comparativamente àquelas são um bocadinho mais fracas. Mas a linha de sangue está lá, a linha genética está lá. Portanto, vocês têm que acreditar no criador e levar aqueles passarinhos para iniciar o vosso trabalho, ok? Para iniciar a criação de um plantel vosso, a criação de uma linha genética vossa, ok? Não sei o que é que acham até aqui, eu também vou ler alguns comentários. Meus amigos, 22 amigos a visualizarem a live, 17 joinhas. Vamos lá colocar aqui mais uns likes para ver se conseguimos passar os 20 likes, ok, meus amigos? Ora, vamos lá ver onde é que eu estava. Como vocês sabem, eu tenho vários vídeos no meu canal a falar este tipo de situação, como formar um plantel de qualidade. Paulo Palmeiro, penso que já tinha lido aqui, ok. Vamos lá para cima. Aves Silva, mas não é perigoso juntar mãe com filho e pai com filha e sair defeitos nas crias? Não. Normalmente nos cruzamentos de consanguinidade entre pais e filhos, normalmente não sai defeitos físicos nas aves. Isso acontece mais se juntarmos irmãos com irmãos. Aí sim, aí a linha de sangue é 100% igual. Um irmão e uma irmã têm a genética 100% igual. Portanto, aí sim, aí é mais provável que comecem a haver taras. Mas normalmente esse tipo de taras nem ocorre se fizermos um simples cruzamento num determinado ano entre irmãos. Poderá ocorrer sim se formos recorrentes nessa técnica no nosso plantel. Se utilizarmos essa técnica durante 2, 3, 4 anos seguidos, não tenha dúvidas nenhumas que até poderão não aparecer taras, poderá não aparecer defeitos físicos, mas as aves ficarão mais fracas. Isto é a mesma coisa do que em humanos ou em cães. Se irmãos cruzarem uns com os outros, não há uma entrada de novo sangue nessa linha genética. Portanto, qualquer doença mais fraca, qualquer gripe, qualquer pneumonia, vai levar à morte mais rapidamente esse ser. Isto é a mesma coisa nos passarinhos. Paulo Palmeiro. Eu neste começo vou voltar à raça espanhola miniatura, raça em que ganha bastantes prémios, depois vi uma segunda raça, depois virá uma segunda raça que será o Gloucester. Aves Silva, quantos anos demora a ter um bom plantel? Pronto, a ter um bom plantel, se o trabalho for bem feito, andamos aqui a falar entre 4 a 6 anos, tudo for bem feito. Senão poderá demorar mais. Nuno Duarte, pretendo conseguir 2 machos e 4 ou 5 fêmeas para depois iniciar a minha genética. Aves Silva, gosto muito de pau da raça espanhola. Já tinha respondido. Nuno Duarte, tive 2 anos de aprendizagens e no ano passado adquiri o melhor que me ofereceram e agora espero conseguir trabalhar com o que tenho. Comprei aves a 3 dos melhores criadores de Lizard de Portugal. Luís Gonçalves, primeiro que tudo devem estudar sobre o que querem criar, não devemos comprar sem saber o que estamos a ver. Começar com boa genética é fundamental, mas também são necessárias outras para trabalhar. Aves Silva, o Vitor já tem uma linha genética, sim, já tenho uma linha genética de Gloucester já há vários anos, e agora estou a fazer o mesmo relativamente aos London Fancy, como vocês sabem. Eu adquiri a raça London Fancy, vai para 4 anos, portanto estou a desenvolver este trabalho. Paulo Palmeiro, para começar devemos de ir a 1 ou 2 criadores, não mais. Mário Semites, boa tarde meu amigo. Aves Silva, não pode ser somente 2 casais. Poder até pode ir buscar um casal a um criador e um casal a outro criador, mas depois fica muito apertado. É uma quantidade muito pequena de aves para tentar formar a sua linha genética, não é? Portanto, é muito complicado porque eventualmente mais cedo ou mais tarde a linha de sangue vai apertar muito, só está a trabalhar com 2 casais, portanto, muito dificilmente conseguirá chegar a este objetivo no espaço de 4 a 6 anos, não impossível. Luís Gonçalves, mais vale 2 bons casais que 10 medianos. Esta é uma situação também muito importante. Mais vale menos casais, mas bons, do que comprarem 6, 8, 10, 12 casais medianos. Isto é muito importante também que está aqui a ser referido. Mário Smith, comecei com os meus arlequins, mas não conhecia muito sobre eles. Hoje tenho genética de 3 campeões brasileiros. Maravilha, amigo. Comecei... Ok, está aqui repetido. Ok.
Aves Silva, e como sabemos se os canários estão de qualidade top? É fácil o amigo ver, o amigo consegue reparar se um canário aparenta estar saudável ou não. E ao visitar o canaril do criador a quem vai adquirir as aves, consegue ter a percepção se as aves são bem cuidadas, são bem tratadas, se o espaço tem higiene, se não tem higiene. Logo, isso é meio caminho andado para as aves estarem saudáveis, ok? Paulo Palmeira, Aves Silva, claro que o Vitor já tem a linha dele, já são muitos anos. Sónia Costa, boa tarde a todos. Olá, tudo bem? Como estás? Paulo Palmeira, Aves Silva, tens que estudar o stand das raças ou raças que pretendes, certo? Aves Silva já tem o fixe, boa. Já ultrapassámos o recorde, meus amigos, 21 likes. Vamos lá ver se conseguimos chegar aqui aos 30, ok? Aves Silva, mas podemos juntar entre irmãos ou não? Para juntar irmão com irmão tem que haver um objetivo. E tem que ser um objetivo muito preciso, não vamos juntar só porque sim. O meu conselho é não juntem irmãos com irmãos. Para juntar irmãos com irmãos já têm que estar no nível superior em que querem chegar a qualquer tipo de objetivo. Eu, por exemplo, ano passado adquiri duas aves, uma portadora de passe-partout. Para quem não sabe o que é uma ave portadora de passe-partout, é uma ave que porta mais do que uma mutação. E adquiri outra ave portadora de satiné. Ok? Como só adquiri essas duas aves, foram dois machos, que as aves eram extremamente caras e eu só tinha capacidade para adquirir duas aves, juntei esses dois machos a duas fêmeas que eu achei que cairiam bem naqueles dois machos. O que é que aconteceu? Eu tirei fêmeas ágatas, tirei fêmeas isabéis, tirei fêmeas satinés, tirei machos portadores de satinés, machos portadores de ágatas, machos portadores de isabéis e machos portadores de passe-partout, ou seja, portavam mais do que uma mutação. A esses machos, eu não juntei essas duas fêmeas que eu tinha inicialmente previstas para juntar a eles. Eu passei estes machos por mais duas fêmeas, ou seja, acabei por passar cada macho por duas fêmeas. No total, 4 fêmeas que estiveram com esses machos. Para quê? Para no ano seguinte, ao invés de estar a comprar mais 2 ou 3 passarinhos dessas mutações, eu fazer aqui o cruzamento entre irmãos. Mas não estamos a falar de irmãos a 100%, estamos a falar de meios irmãos. Ou seja, um dos machos que esteve primeiramente com uma fêmea, fez 2 posturas com essa fêmea e fez 2 posturas com outra fêmea, eu juntei as aves descendentes da primeira fêmea às aves descendentes da segunda fêmea. Ok? Estamos a falar de meios irmãos, ou seja, têm o mesmo pai, mas têm mães diferentes. Portanto, não juntei aqui duas aves 100% idênticas geneticamente, mas sim 50%. Basicamente é quase a mesma coisa do que juntarmos pais com filhos, avós com netos, tios com irmãos. Mas eu fiz isto porque eu não fiz isto porque sim, porque me bateu na cabeça e decidi fazer. Não. Eu fiz isto para conseguir fixar estas mutações no meu plantel. Este ano, entretanto, fiz esta situação, juntei meios irmãos com meios irmãos, já me permitiu alargar ainda mais aqui a panóplia, ok? E para o ano já vou agarrar nessa descendência e juntar outras aves que já não têm nada a ver geneticamente com elas, ou seja, em termos de linha de sangue, já são completamente dispares. Portanto, foi aqui um trabalho que eu tive que fazer durante um ano, porque ao fim e ao cabo foi só durante o ano que isto aconteceu, foi esta época, e para o ano que vem já consigo agarrar nesta descendência e espalhá-la por várias aves que aqui tenho, que já têm um sangue muito mais variado do que os casais que tinham este ano. Portanto, não é para brincar. Quando queremos juntar irmãos com irmãos, temos que pensar muito bem na técnica a utilizar e depois temos que ter um objetivo. Mas é um objetivo importante. Não é porque, tenho aqui um macho e tenho aqui uma fêmea, são irmãos, não me apetece ir comprar um casal, vou juntar. Isso não tem lógica nenhuma, meus amigos. Ok? Se calhar é preferível falar com um amigo criador e dizer, olha, queres um macho? Epá, trocas por um macho dos teus, para eu ficar aqui com um sangue novo, para não estar a juntar irmãos, ou uma fêmea, queres uma fêmea, trocas com uma fêmea das tuas, se calhar é mais prático, não é? Porque se não tiverem um objetivo real, um objetivo sério, não vale a pena estarem a juntar irmãos com irmãos. Isso é andar a brincar e mais cedo ou mais tarde vão aparecer os defeitos, não é?
Ora então, deixem-me lá ver aqui os comentários. Não sei o que é que vocês acham disto. Deixem aí nos comentários. 23 likes, meus amigos. Vamos lá, caminho dos 30, ok? Ora, eu tinha ficado aqui... Miguel Rocha, as chamadas aves de trabalho, mas com qualidade e saúde suficiente para progredir e efetuar o nosso próprio plantel. E, exatamente. Mesmo os criadores que vocês veem nas posições a ganhar prémios constantemente, muitas das vezes nem criam com essas aves que ganham prémios. Criam com irmãos dessas aves, com os pais dessas aves, com os tios dessas aves, que sabem que a linha genética aí está desenvolvida. E essas aves normalmente até estão tão cansadas das posições que muitas vezes nem arrancam depois, na altura das posições. Ok? Isto são o quê? São aves de trabalho. São aves. As aves de trabalho são o quê? São aves nada mais, nada menos, que têm uma excelente linha genética, mas não têm as características físicas necessárias para chegarem às posições e ganharem. Por algum defeitozinho que tenham, por alguma coisinha mínima, e o criador vai ficando cada vez mais rigoroso consigo mesmo, cada vez mais rigoroso com a qualidade do seu plantel. E às vezes basta ali um defeitozinho que o criador sabe que o juiz vai penalizar e prefere manter essa ave em casa, guardá-la, sabendo que vem de uma excelente linha genética, que tem um excelente historial para trás, e vai usar essa ave depois na criação. Portanto, essas são as aves de trabalho. É uma ave que não pode ser exposta por qualquer fator, mas que servirá e muito para o criador dentro do seu plantel no decorrer das criações. Ok? Meus amigos, não se esqueçam de aproveitar as promoções. Hoje temos aqui o nosso parceiro comercial, a loja Ricardo Pets. Portanto, aproveitem o desconto promocional de 5% que aqui a loja Ricardo Pets está a deixar para todos vocês poderem usufruir, ok? Ora então, de mentirinha. Cheguei, meus amigos. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Aves Silva, então temos que introduzir novo sangue. Pronto, relativamente aos dois casais, eu penso que muito dificilmente você conseguirá no futuro formar uma linha genética, porque terá que introduzir sempre sangue novo mais rápido do que o que seria expectável, ok? Dimento Chirinha, perdi a hora, pode dar um resumão. Portanto, hoje, amiga, estamos aqui a falar sobre o que é que vocês consideram a melhor forma para formarem um plantel vosso, que vocês possam dizer que tem uma linha genética vossa, que foi criada por vocês, ok? Dimento Chirinha, queria perguntar isso, linha de sangue e diferença de consanguinidade, quando trabalhar a linha genética de um mesmo criador sem dar problema. Ave Silva, mas se for numa exposição adquirir, podem adquirir numa exposição. Eu digo que é o preferível, o ideal será deslocarem-se à casa do criador. Eu estou aqui a tentar passar aquilo que se eu soubesse há alguns anos atrás, quando comecei a adquirir as primeiras matrizes para formar a minha linha genética, o que eu faria. E em muitos dos casos não o fiz. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é o ideal. Não quer dizer que seja o realizável, é o ideal. Eu aqui quando falo e quando estou a dar algumas dicas, alguns conselhos, tento sempre dar logo por cima. Não tento dar uma coisa minimalista, razoável, que se calhar vai ajudar ali no curto, médio prazo. Não. É o que se deveria fazer, idealmente, ok? Meus amigos, 27 joinhas, estamos quase nos 30, vamos lá. Portanto, vaiam deixando também os vossos comentários, é muito importante. Eu estou aqui a referir aquilo que eu considero, mas a minha forma não é a única nem é a mais correta. Existem bastantes formas de formarmos um plantel, de criarmos a nossa linha genética. Eu estou aqui apenas a transmitir a minha. Portanto, vocês sintam-se à vontade também para transmitir as vossas opiniões e a forma como vocês fizeram, fazem ou fariam, ok? De mentirinha por fechar muito o sangue. Pronto, se tem estado a acompanhar nos últimos minutos, já percebeu que eu tenho estado aqui a falar na consanguinidade. Nuno Duarte, é melhor a consanguinidade pais, filhos, homens, irmãos, macho com várias fêmeas. De mentirinho, o 21 fui eu, estava faltando. Boa, amigo, obrigado. De mentirinha, por exemplo, só peguei aves do Santos e quero trabalhar nesse sangue ao máximo sem sangue de outro criador. Como abrir o sangue? Pronto, eu no início da live estava a falar que o ideal
será, no início, adquirir aves a 2 criadores pelo menos. Porque assim vai iniciar o seu trabalho com 2 linhas de sangue diferentes. Isto é o ideal. Para quê? Para não ter a necessidade, logo no ano a seguir, por exemplo, ir abrir sangue. Ir adquirir outro casal para colocar sangue novo. Para início de trabalho, o ideal será aves com sangue diferentes, aves que venham de 2 criadores diferentes, ok? Isto é o ideal. Foi aquilo que eu já referi. Aves Silva, isso é bipolar. Um macho com várias fêmeas não é bipolar. Bipolar é aquela pessoa que agora está a pensar uma coisa e no minuto a seguir já está a pensar outra, ou que agora está muito bem disposta e no minuto a seguir já está mal disposta. Isso é que é ser bipolar. Aqui não é bipolar quando existe um macho que pode acasalar com várias fêmeas, tem outro termo. Mário Smith, tenho 2 irmãos que pretendo juntar este ano, porém são irmãos somente por parte do pai, seria um problema. Ele é o meu melhor macho do pet e ela foi campeã este ano. Não, se são meus irmãos, o amigo pode fazer este trabalho. Aquilo que acontece com a consanguinidade é não repetir este processo ano após ano, ok? Se o amigo quer tentar fixar algumas das características, algumas das qualidades que esse macho tem, a essa fêmea que também foi campeã, é o caminho certo. Para o amigo conseguir padronizar as características numa ave, é usando a consanguinidade. Ok? Isto é muito importante. Da mesma forma, os defeitos que existirem, nós também conseguimos erradicá-los percebendo de onde é que eles vêm. Ok? Isto só através da consanguinidade é que conseguimos lá chegar. Isto é extremamente importante. Silva, enganei-me, bigamia. Pois, não é bipolar, é bigamia, exatamente. Um macho com várias fêmeas, isso mesmo. Nuno Duarte, é bigamia. Ok. Luís Gonçalves, este ano criei alguns pássaros, não para expor nem para vender. Foi para fixar aspectos genéticos para trabalhar nos próximos anos. Os resultados das exposições muitas vezes não vêm dos premiados. Pronto, era o que eu estava a referir, nem mais. Isso mesmo, amigo Luís. Aves Silva, acho que primeiro tem que arranjar outro casal de base a um bom criador e que seja de confiança, mas esse novo sangue dos mesmos criadores. E como introduzir as cores depois do melânico. Isso é tema para outra live, meu amigo. Isso é algo que aqui não vamos falar, nesta primeira fase, não vamos falar muito sobre características de plumagem, cores de plumagem, porque senão, aí sim, será um tema tão abrangente, tão alargado, que vocês não conseguirão perceber nada e irão ficar mais confusos. Miminhos ao Quadrado, boa tarde. Olha, temos aqui um parceiro comercial em direto, Miminhos ao Quadrado. Miminhos ao Quadrado é uma empresa que faz roupa personalizada. Portanto, se vocês quiserem ter um chapéu personalizado do vosso canaril, uma camisa personalizada do vosso canaril, uns calções, umas calças de fato de treino, um casaco de fato de treino, um colete personalizado do vosso canaril, entre outras situações, chaquetas e tudo mais. Temos aqui um dos patrocinadores, o patrocinador mais antigo do canal, está aqui a assistir à live e que está a dar 10% de desconto. Eu amanhã vou colocar aqui o código promocional da empresa Miminhos ao Quadrado. Portanto, se tiverem interesse em personalizar alguma peça de roupa, de vestimenta sobre os vossos passarinhos, sobre o vosso aviário, sobre o vosso plantel, estejam à vontade e aproveitem os 10% de desconto que a empresa Miminhos ao Quadrado está a colocar ao vosso dispor, meus amigos. Muito obrigado por estar aqui, meu caro amigo. Paulo Palmeiro, eu com a raça espanhola trabalhava um macho com 2 fêmeas, pronto, praticavas a bigamia. Luís Gonçalves, há muitos criadores que nem têm um casal para vender, formados por aves sem sangue uma da outra. Depois o novato compra 2 irmãos e começa logo mal. Pronto, por isso é que eu estava a referir que tem que haver sinceridade por parte do criador, não é? E nós vamos ter que acreditar. Podemos ter sorte, podemos não ter sorte. Mas o criador tem que ser uma pessoa honesta. Isto é como em tudo na vida, não é? Há pessoas honestas e há pessoas que não são honestas. E nós temos que tentar nos dirigir àquelas pessoas a qual temos uma boa recepção, uma boa reação, um bom feedback por parte de outros criadores que dizem que a pessoa é íntegra, é honesta. Portanto, temos que ir por aí e temos que confiar, não é? De mentirinha. Então, início com 2 linhagens. No segundo ano, além de trabalhar essas 2, posso misturar e assim terei terceira. No terceiro ano seria interessante pegar mais um casal de fora. Não. No segundo ano não vai fazer nada disto. Pronto. Continuando aqui com a ideia que eu coloquei aqui em prática quando voltei a criar canários
lá atrás, em 2012, depois de me terem assaltado o anterior canaril. O que é que eu fiz? Eu fui a 2 criadores, onde adquiri 2 casais a um criador e 2 casais a outro criador. Fiz exatamente o que estava a dizer. Fui lá ao canaril, pedi para me fazer os casais como se fosse para ele e trouxe 4 casais para a minha casa. Ok? Coloquei esses casais e exatamente da mesma forma com que os 2 criadores formaram, coloquei a criar nesse ano. Casal 1, casal 2, casal 3, casal 4. No final dessa primeira época de criação, eu apercebi-me de quais os casais que funcionaram melhor, ou seja, que tiraram aves dentro da expectativa que eu tinha, ou seja, não geneticamente, não genotipamente, mas fenotipamente, exteriormente. Não é? Porque nós somos iniciantes na altura e nem é tanta questão de sermos iniciantes, é a questão, é sempre o que bate no olho é que nós damos valor, não o trabalho que está no interior da ave, a genética. E então, aqueles passarinhos que eu vi que estavam efetivamente dentro daquilo que eu andava à procura, foram aqueles que eu fiquei para criar. Por acaso houve 2 casais em que as coisas não correram muito bem, não tiraram aquilo que eu gostei, mas eu fiquei com esses 2 casais à mesma. O que é que eu fiz no ano a seguir? Daqueles 2 casais que me tiraram a descendência dos passarinhos que eu gostei mais, que eu achei que estava dentro daquele caminho que eu queria trilhar, eu juntei no ano a seguir o pai de um casal com 2 filhas e a mãe com um filho macho para tirar descendência. No outro casal fiz exatamente a mesma coisa. Agarrei no pai e juntei com 2 filhas, agarrei na mãe e juntei com um filho. Fizeram cruzaram, criaram, fizeram a descendência, tiraram filhotes. Depois o que é que eu fiz? Ainda antes da época terminar, voltei a juntar os casais, aqueles que eu adquiri, aqueles que me deram bons resultados no primeiro ano. Ou seja, o macho criou com as filhas e a fêmea criou com o filho. Voltei a juntar o macho e a fêmea. Para quê? Quis tirar mais uma postura desse casal, porque tinham demonstrado bom resultado no ano anterior. Não é? Tiraram os filhos que eu depois cruzei os pais com os filhos. Portanto, eu queria tirar mais uma postura dessas aves que estavam dentro daquilo que eu andava à procura. Ok? No ano seguinte, o que é que eu fiz? Abri a linha de sangue. Ou seja, agarrei na descendência do pai com as filhas, da mãe com o filho e juntei à descendência do outro casal em que tinha juntado o pai com as filhas e a mãe com o filho. Pela primeira vez eu abri a linha de sangue que aqui havia, porque eu estava a criar estes 2 casais à parte. Da mesma forma que o criador inicialmente me tinha feito os casais, eu deixei assim dessa forma. Ok? Só no terceiro ano, para não estar 3 anos a trabalhar ali com consanguinidade, é que eu juntei o sangue completamente diferenciado de um criador com o sangue completamente diferenciado do outro criador. E então, agarrei num macho, juntei a uma fêmea. Agarrei numa fêmea, juntei um macho. Fiz ali uma quantidade de casais, ok? No ano seguinte, o que é que eu fui fazer? Aqueles 2 casais que eu não estava a gostar continuaram a criar. Uns passarinhos mais bons, uns passarinhos menos bons, uns passarinhos assim. Eu fui tentando ficar com o melhor que ia saindo dali. No 4º ano, eu agarrei na descendência desses passarinhos e acabei por juntar alguns com a descendência, com os melhores que eu tinha tirado daqueles 2 casais que inicialmente não me tinham dado grande expectativa. Acabei por juntar com as aves descendentes melhorzinhas que havia esses passarinhos. Ok? E por aí vai. Depois sim, no 5º ano tive que ir buscar mais um casal ou 2 ao mesmo criador, mais um casal ou 2 ao outro criador, para manter ali uma abertura de linha de sangue. Não sei se me fiz entender muito bem, salvo erro, tenho 2 vídeos a falar nessa fórmula que eu usei e os vídeos são mais compridos e é mais fácil para vocês compreenderem. Aqui estamos na live, já vamos com 45 minutos e se calhar eu posso estar a falar um pouco rápido demais e vocês poderão ter alguma dificuldade em compreender. Digam aí nos comentários se tiverem problemas, mas também se não compreenderem muito bem, pesquisem no canal como formar um plantel de qualidade, como formar um plantel de canários. Pronto, o título será mais ou menos por aí e vocês têm pelo menos 2 vídeos, um mais antigo em que o som da minha voz até está relativamente baixo
e outro mais recente em que se percebem que eu até não apareço, só estou a falar durante o vídeo e vou aparecendo várias aves minhas, e vocês percebem, conseguem entender perfeitamente aquilo que eu agora aqui referi de forma mais sucinta, ok? 30 likes, meus amigos, obrigado. Vejam lá se ainda tiverem algum joinha no bolso, descarreguem e coloquem aqui, é totalmente gratuito, meus amigos. Portanto, vamos lá ver aqui as mensagens, devem ser bastantes. Este é um tema polémico, é um tema que mexe com os criadores, é um tema que os criadores têm muita curiosidade e, por norma, pensam que é extremamente difícil, ok? Aves Silva, um macho com 2 fêmeas, depois a fêmea cuida das crias sozinha. Exatamente, sem problema nenhum. Uma fêmea saudável consegue criar 3, 4 crias sem problema algum. Nuno Duarte, eu tenho tido sorte com os criadores, felizmente têm-me aberto a porta do Canaril e ajudado em muito. O amigo Vitor foi um deles que sempre me tem ajudado. E sabes, tens aqui uma porta aberta, amigo. Apesar de não criares as raças que eu crio, sabes, quando for para termos aqui uma manhã ou uma tarde de conversa sobre os passarinhos, e muitas das vezes nem precisas de cá vir, como sabes, é rara a semana que não mandamos mensagens um ao outro a falar sobre genética, sobre situações que ocorrem nos pássaros e tudo mais. Assim contigo, com outros amigos criadores também. Não, o Nuno Aves Silva também queria as louças. Não, mas o Nuno já cá veio fazer uma visita, viemos falar, porque isto não precisamos ser criadores da mesma raça, porque isto, muitas das coisas que se passam com umas raças passam-se com outras. Isto é transmissão de conhecimento, de informação. E é sempre bom manter este feedback entre criadores. Nuno Duarte, não amigo Aves Silva, eu só crio uma única raça, é Lizard. Se não estou em erro, a única raça de desenho. Não, tu estás errado, juntamente com o London Fancy. O London Fancy, para além de ser um canário de raça de porte, como é o canário Lizard, também é uma raça de desenho, exatamente como o Lizard. Está aqui, de mentirinha, London é desenho também, exatamente. Se não me engano, não, está certo, sim, está certo. De mentirinha, sim, dentro de porte tem 2 raças de desenho, exatamente. É o canário Lizard e é o canário London Fancy. Desconhecia totalmente essa categoria. De mentirinha, sim, dentro do porte tem desenho, por aí só existem 2 raças, exato. A minha cabeça já deu um nó, já me perdi, meu amigo. Pronto, é como eu digo, é normal, eu estou aqui a tentar falar, a tentar explicar da melhor forma possível, mas esta é uma informação que eu estou a tentar passar em 10, 15 minutos, em que lá no vídeo eu se calhar explico durante 30 minutos. Portanto é mais fácil, o amigo procure como formar um plantel de canários, ou como eu formei o meu plantel de canários. Eu tenho lá 2 vídeos, tenho um mais antigo em que o áudio não está muito bom e tenho um mais recente que eu fiz há sensivelmente 2 anos, 1 ano, 2 anos, em que o áudio está perfeito, é totalmente perceptível e é possível perceber como é que eu fiz para chegar às aves que tenho hoje em dia, ok? Aves Silva, agradeço a informação, sempre pensei que eram 3 categorias. Existem 3 categorias nos canários. Não nos vamos confundir, meus amigos. Dentro dessas 3 categorias, que são canários de cor, canários de porte e canários de canto, existem várias raças dentro de cada uma dessas categorias. Nós temos 150, 2 centenas, salvo erro, de canários de cor. São bastantes. É onde há mais, é nos canários de cor. Depois temos ali à volta de 30 e muito 40 raças de porte. Ok? E dentro dessas 30 e muitas 40 raças de porte, temos 2 que, para além de serem raças de porte, são também raças de desenho, que é o canário Lizard e o canário London. Por fim, temos os canários de canto, que eu penso que oficialmente até à data existem 3 raças, que é o canário de Ars, é o canário Malinois e é o canário timbrado espanhol. Não sei se já existe alguma que tenha entretanto sido homologada, mas é por aqui. De mentirinha eu sei porque crio Lizard. Aves Silva, mentirinha é engraçado, mas percebe bastante. O que queria, já disse. De mentirinha, aqui no Brasil é a única raça de desenho por enquanto. Este vai ser o meu 2º ano a criar. Nuno Duarte, vai ser live para ver 10 vezes. É verdade, é um tema complicado, a culpa é tua. Tu é que sugeriste esta situação aqui há uns dias, amigo. São temas que são extremamente complexos, principalmente para quem já não tem uma base de conhecimento, para nós conseguirmos explicar aqui numa live, no espaço de 1 hora. Não é a questão de ser o espaço tanto de 1 hora, é mais a questão de, ao mesmo tempo, eu ter que estar aqui a falar nos comentários,
ter que estar a fazer publicidade aos parceiros comerciais, ter que estar a pedir o joinha, ou seja, há aqui muitos cortes e existem criadores que eventualmente poderão não perceber. Por isso é que eu estou a aconselhar, se quiserem, ir ver os vídeos que eu tenho a falar sobre esta temática e que irão ficar certamente muito melhor elucidados do que aqui na live. Basicamente, o importante, meus amigos, primeiro, visitar o local onde vamos buscar as aves. E não se esqueçam que eu, quando estou a sugerir estas situações, eu estou a tentar dar o melhor conselho possível. Não estou a tentar ir pelo meio. Podem comprar, adquirir nas exposições, podem ir a uma loja, podem ir a um mercado, mas isso já é estar a descer cada vez mais o nível. Eu estou sempre a pôr a expectativa e o nível lá em cima, o nível de excelência. Que era aquilo que eu faria há uns anos atrás, que é assim, eu crio canário, eu crio aves desde os meus 9 anos de idade, tenho 40 anos. Em 2009, infelizmente, tive o azar de me assaltarem o canaril e estive 2 anos sem criar, voltando depois em 2012. E só em 2012, ou seja, aquele trabalho todo que eu tinha tido lá atrás, mandei para trás das costas, e só em 2012 é que eu fiz isto que eu estou aqui a referir. Ok? Portanto, há 13 anos que eu sigo esta metodologia. Tudo aquilo que eu fazia anteriormente é tudo a expectativa média-baixa. E às posições, via um passarinho à venda, o passarinho, muito bonito, ei, branquinho, ei, amarelo, ei, bué de giro, vou comprar para o meu plantel. Ia a uma loja ou ia ao mercado, ei, passarinho muito fixe, está barato, tumba. Ou seja, eu era um colecionador, eu não tinha uma linha genética, eu tinha um plantel constituído por aves de outros criadores, basicamente. Era uma miscelânea de sangues. Mas eu nunca na vida, até 2009, eu poderia dizer que tinha a minha linha genética. Essa situação ocorreu a partir de 2012. Ok? E meti para trás, pronto, são memórias que ficam, são imagens que ficam. Não vou dizer que era menos feliz nessa altura, porque não era, porque o amor sempre foi criar passarinhos, portanto era extremamente feliz a fazer essa miscelânea de passarinhos, mas sabia que as minhas aves, em termos de qualidade, se eu quisesse dar o salto depois a nível qualitativo e até a nível de competição, com aquelas aves eu nunca conseguiria ir muito longe, ok? Portanto, é um bocadinho por aí. Portanto, uma primeira fase, ir ao canaril em questão onde se quer adquirir as aves, verificar o estado. Iluminação, limpeza, comida, água, o estado dos passarinhos no seu habitat natural. E aí conseguimos ter a certeza de que a ave tem uma maior probabilidade de vir saudável para as nossas mãos do que doente. Se nós vamos ao ambiente onde a ave vive, se vemos que está tudo arrumadinho, tudo limpinho, que todas as aves no geral aparentam estar bem, inclusive aquelas que vamos adquirir, só se levarmos o médico veterinário, ele fizer logo ali umas análises, uns exames, para ter a certeza absoluta que a ave não padece nada, não é? Mas ficamos ali com 80%, 90% de certeza que as aves vão vir com saúde, vão vir com vitalidade, não é? E depois, temos de trabalhar a consanguinidade, meus amigos, porque de outra forma é impossível. Existem muitos criadores, alguns dos quais até participam em exposições, de várias raças, nem me refiro nomeadamente ao Gloucester, mas até de várias raças. O que é que fazem? Um ano vão à casa de um criador, lá fora, aos melhores criadores da Europa, e gastam uma pipa de massa, trazem 5 ou 6 ou 7 casais. Põem esses casais a criar. Tiram a descendência, anilham com anilhas deles, chegam às posições e ganham prémios. Ganham prémios. Mais fácil é escoar essas aves que tiraram. Portanto, imaginem que se tirarem 70 aves de 8 ou 9 casais, se quiserem só ficar com 5 ou 6 ou 10, vendem as outras 60, se calhar a um preço mais alto, porque ganharam. Né? No final desse ano, com esse dinheiro que fizeram na venda das aves, vão lá fora outra vez, ao mesmo criador ou outro, trazem mais 5 ou 6 casais. Muitas vezes esses criadores até vendem os casais que compraram no ano anterior, atenção. Com esse dinheiro, no ano a seguir, antes das criações, vão outra vez ou à casa desse criador ou de outros criadores e trazem mais 7 ou 8 ou 9 casais. Criam com essas aves, saem filhotes, os melhores levam às exposições, tiram prémios, os outros vendem, inclusive os progenitores, e passam a vida a fazer isto. Agora digam-me, que linha genética é que esse criador tem? Que plantel é que esse criador tem? Tem o plantel e a linha genética do criador onde vai adquirir as aves. O trabalho não é dele. Ele, a única coisa que fez foi controlar as criações. Porque nem as aves que ele usou para criar eram dele, nem vai ficar com aves para começar
a trabalhar no início do caminho para poder dizer que tem uma linha genética dele. Ou seja, isto é um comércio, que ele sabe que vai lá fora, gasta bem, mas depois cá reproduz, sabe que aquilo que traz é de qualidade, chega às posições, marca prémios, marcando prémios, denota-se aqui mais, é mais fácil escoar essas aves, vende tudo, progenitores, crias e não sei o quê, e vai outra vez comprar mais uns casais e passam a vida nisto. Depois, de vez em quando, há anos que a coisa corre mal. E esses criadores que passam a vida a ganhar desaparecem, por um ano ou dois desaparecem. O que é que se passa com o fulano X ou o fulano Y, que este ano nem aparece nas posições? Pois, foi um ano de criação mau, porque de vez em quando acontece. De vez em quando há anos de criação que não correm bem. E onde é que estava o plantel para sustentar um ano menos bom de criação? Está lá fora, no criador que está a ter o trabalho todo. Isto acontece, meus amigos, por incrível que pareça, para quem não tem experiência neste mundo, isto acontece. Agora, isso não é trabalho, isso não é nada, isso nem sequer é ser criador. Isto é gozar com quem cria. Né? O outro, o Ricardo Araújo Pereira, tem um programa que é o gozar com quem trabalha. Esse tipo de atitudes é gozar com quem cria. É um bocado por aí. Bem, meus amigos, estamos quase com uma hora de live. Deixem-me ver aqui os comentários. Não sei se ainda querem deixar aqui alguma informação. Portanto, estejam à vontade, ok? Deixem-me lá falar aqui, ver aqui os comentários e relatar aqui os comentários antes de nos despedirmos aqui, ok? Portanto, vamos lá ver. Ok, estava aqui. Aves Silva, muito lindo o Lizard. Aqui em Portugal só conheço um Nuno com Lizards. Clemente Chirinha, esse mês fui assistir pela primeira vez um campeonato. Boa, amigo. Visitas a campeonatos eu aconselho sempre. Mas que não seja para verem o estado atual das raças que vocês criam, para falarem com outros criadores sobre as raças que criam em comum. É muito importante, muito importante. De Mentirinha, aqui temos a Gueport, entre outros. É o maior criador de lizard da América do Sul. Aves Silva, sim, podia ter lizard e glosser. Já me dei a cabeça. Nuno Duarte, pois o London, não é verdade? Pois, amigo. De Mentirinha, a Gueport do seu Mário e André, ok. Aves Silva, sim, mas o Zanho é uma categoria. Não, é mais uma alegoria, ou seja, não existe classe propriamente para isso, não existe uma secção à parte para os canários de desenho. São canários considerados canários de porte, ou seja, foram incluídos na gama de porte. Só continuam-se a designar raças de porte e de desenho, ok? De Mentirinha. E agora, se não me engano, tem o Fibra. Pois, acho que agora vai ter o Campeonato Nacional, que o brasileiro vai ter para o mês que vem, em julho. Mas o Fibra pertence ao Estibrado Espanhol, se não me engano. Luís Gonçalves, acho também que é importante participar nas posições e aprender com as fichas de julgamento e, acima de tudo, com outros criadores. Sem dúvida nenhuma, amigo. Está aqui uma excelente dica também. António Correia, eu cá no meu candaril tenho casais de louças e um deles é do amigo Vítor. Estou bastante contente com esse casal que me deram filhotes bons. Um dia também tenho que ir visitar o candaril do amigo Vítor. Sinta-se à vontade, meu amigo. Sinta-se à vontade. Sabe que será bem-vindo. Aves Silva, timbrado espanhol, é clássico, original e fibra. Luís Gonçalves, aprender mais é a base, sem dúvida nenhuma. É muito importante vocês, seja através das redes sociais, de edições, livros, revistas que vocês possam jogar a mão, aproveitem e leiam. Pá, falar com outros criadores é muito importante também. Depois, com o passar do tempo, vocês vão filtrar muita coisa. Vocês há muita coisa que vão ler, que vão ver nas redes sociais, que vão de ouvir do criador A ou do criador B, porque depois nem todos os criadores pensam da mesma forma. Um criador tem uma forma de pensar e de praticar relativamente a uma situação, o outro tem outra. Portanto, vocês vão filtrando conforme a vossa experiência vai-se acumulando, vai aumentando. Vocês também vão filtrando aquilo que interessa e aquilo que não interessa. Isto é tudo. Isto é como irmos para a escolinha, começarmos na primeira classe e irmos evoluindo, ok? Até ao mestrado. É a mesma coisa, meus amigos. E acreditem que estamos sempre a aprender, nunca sabemos tudo. De Mentirinha, rapaz, conheceu um campeão que mistura raças para melhorar a raça que ele queria. Seria uma faca de dois gumes, se não souber fazer é mais fácil estragar a sua linhagem do que melhorar. Sem dúvida, sem dúvida. Tem que ter muita atenção, tem que ser alguém com muita experiência e que saiba que vai dar bom resultado, não é? Embora eu não sou muito apologista de quando uma determinada raça já está definida e já tem as suas características, não sou muito apologista de juntar outras raças
para tentar, de alguma forma, ganhar uma maior qualidade relativamente a alguns itens que a ave tenha, ok? Eu, por exemplo, aqui nos London, eu se quisesse, e sei que há criadores na Europa que o fazem, poderia juntar canários lizard. Mas eu acho que no momento, e como eu já tenho uma linha que veio do criador que voltou a recriar o London Fancy, e eu estou a tentar aprimorá-la para fazer a minha linha genética de London Fancy, eu só iria perder tempo se pusesse aqui lizards agora. Porque para além de estragar o trabalho todo que o criador a quem eu adquiri fez anteriormente, eu iria estar aqui a abrir linhas de sangue. E eu não quero nada disso. Aquilo que eu quero é daqui por mais 2 aninhos, tudo correr bem, daqui por mais 10 aninhos eu poder dizer, os London Fancy a partir de hoje, todos os que eu aqui tenho são da minha linha genética. Eu sei que no momento não são, eu estou aqui a trabalhar no London Fancy e vai para 4 anos. Ok? Portanto, aquilo que eu posso fazer no decorrer destes 4 anos é olhar para as aves, começar a conhecê-las geneticamente, porque já estão aqui há alguns anos, olhar para as aves fisicamente, o exterior das aves, e tentar formar os casais da melhor forma possível para que cada vez a descendência saia melhor do que aquela que eu tirei no ano anterior. Ok? Isto é extremamente importante. Agora, dizer que os London Fancy que eu aqui tenho são da minha linha genética, se alguém perguntar, ei, onde é que o amigo trouxe os London Fancy? Ai, não trouxe lá nenhum, são da minha linha genética. É falso. Eu tenho que dizer que as minhas aves vieram do criador que voltou a recriar a raça. O Sr. Peter Anders. É errado. Eu, quando ainda estou com as aves há 3 vai para 4 anos, dizer que já tenho uma linha genética de London Fancy. É completamente errado. Entendem? Portanto, é um bocadinho por aqui, meus amigos. Ora, eu estava aqui na situação do Mentirinha, pronto, esta situação. Portanto, é perigoso essa situação e para saber tem que se saber fazer muito bem. Já se tem que ter um plantel muito homogéneo e colocar 3 ou 4 aves à parte do plantel, que sejam do plantel, mas colocá-las a criar então com essas outras raças para tentar melhorar algumas características, certamente, mas é extremamente complicado. Nuno Duarte, amigo Vítor, mas temos que entrar nesse campo, temos que avançar da parte simples, quanto mais complicado, melhor serão os resultados. Sem dúvida nenhuma, amigo, por isso é que eu dispus-me. Eu, quando disse aquele comentário, não, quando disse o por culpa tua, estava a ser irónico. Foi culpa tua porque tu sugeriste. Mas claro que eu também acedi e também acho que sim, temos que ir por aqui. Não podemos estar aqui a pensar só em coisas básicas e informação básica. Concordo plenamente, amigo. Aves Silva foi a partir de 2012. Sim, esta segunda parte da minha vida na ornitologia começou em 2012, após assaltarem-me o canaril antigo que eu tinha em 2009. João Ferreira, boa tarde amigo, como é que sei se for, por exemplo, a uma feira, se o canário é de canto? Pois, não sabe, é difícil. Normalmente, nas feiras, encontramos mais canários sem raça definida do que propriamente aves de raça definida. No entanto, por vezes existem criadores que vão vender as aves excedentes que têm nas raças que criam a lojas que depois até esses lojistas até aos fins de semana andam nas feiras e que normalmente adquirem um criador, por exemplo, que cria malinois. Se for o arce, acaba por ser fácil. O arce canta de bico fechado, você só sente aqui o gorgojeio da ave a cantar, portanto acaba por ser fácil. O Malinois é um bocadinho mais difícil numa feira você identificar se a ave realmente é da raça Malinois ou não. O timbrado espanhol também é relativamente simples, que o timbrado espanhol tem um tom de som muito mais alto do que as outras duas raças. Mas eu aconselho sempre a irem a criadores. É para pagam um bocadinho mais, pagam, mas analisam e sabem que as aves, ao invés de estarem de mercado em mercado, de feira em feira, porque as aves têm um stress brutal, as aves das feiras, como vocês devem de imaginar. As aves são metidas dentro de umas badeiras, andam ali dentro de umas caminhonetas, vão daqui, fazem 50 km para ir à feira A, se for preciso no dia a seguir, à outra feira no outro sítio ou no fim de semana a seguir, lá vão elas para a feira B. Pá, essas aves vão estar completamente alteradas, não é? Portanto, é sempre um risco. Ora então, deixa-me cá ver.
Onde é que eu ia? Que ainda temos aqui bastantes comentários. Nuno Duarte, já vi os vídeos, mas é sempre bom o debate onde existe perguntas e respostas diretas, sem dúvida nenhuma, amigo. Concordo plenamente. Aves Silva, a mim disseram que compram um campeão e vão às posições e ganham e não têm plantel. Pois, então, basicamente era o que eu estava a referir, exatamente. Quem tem dinheiro consegue tudo até fazer batota. Exato. Nuno Duarte, Vitória, em relação a trabalhar em plantel fechado, resultante de um trabalho de linhagem própria, de quanto em quanto tempo te vês obrigado a introduzir novo sangue, mesmo com um plantel vasto? Sim, boa pergunta, amigo. Normalmente, de 3 em 3 anos, eu adquiro aves novas para o meu plantel. Eu adquiri o ano passado, como estava a dizer, 2 machos Gloucesters que traziam novas mutações para o meu plantel, que eu não tinha, nomeadamente as mutações Chatiné, Ágata e Isabel. Portanto, e trouxe também um canário jasco de um amigo criador que me cedeu a ave. E pronto, agora daqui, se tudo correr bem, daqui por 3 anos é que irei arranjar mais um casal, ou 2 ou 3, para trazer. Estava aqui, já não fui a tempo, estava-vos a mostrar que estava aqui a haver uma pouca vergonha ali naquele ninho. E então, normalmente, 3 em 3 anos. 3 em 3 anos é quando eu adquiro. É pá, um casal ou 2, algumas aves para colocar aqui, para voltar a abrir a linha de sangue e para não ter aqui o circuito muito fechado, ok? Qualquer das formas, é só durante esse tempo, de 3 em 3 anos, não mais do que 2 casais no máximo, cada 3 em 3 anos, também para não abrir em demasia a linha de sangue, porque eu já tenho aqui um trabalho desenvolvido que já leva 13 anos, não quero estragar, ok? Portanto, o que eu faço aqui é 3 em 3 anos, trago as aves que julgo que virem de criadores que me vão trazer algo para melhor, porque se for igual nem quero, ok? Mas tem que ser para melhor. E depois vou fazendo este trabalho faseadamente, como eu fiz aqui com os portadores, com o Passepartout e com o portador de Satiné, escolhi algumas fêmeas, depois trabalhei com meus irmãos e depois é que finalmente, ou seja, para o ano é que eu vou introduzir este resultado no meu plantel, na minha linha genética, porque até agora eu só tinha usado umas fêmeas, coloquei à parte para criar com aqueles machos, mas não fiz aqui cruzamentos dessa descendência com aves do meu plantel. O que eu criei foi meus irmãos com meus irmãos. Agora, para o ano, depois da muda da pena, e se eu verificar que deu resultado e que tenho aqui passarinhos interessantes, é que eu vou agarrar e vou começar a distribuir para formar vários casais já com essas mutações, ok? Portanto, isto é um trabalho moroso, não é um trabalho... Só aqui nesta brincadeira de introdução de mutações estamos a falar em 2, 3 anos. Não é... Nós não podemos logo querer os resultados, ok? Os resultados demoram algum tempo a vir, mas bem feito, virão mais rapidamente do que se for mal feito, porque se nós começarmos este processo e vamos no segundo ou terceiro ano cansados, não estou a conseguir nada, e deitamos tudo abaixo, e depois voltamos, aquele ano de deitarmos tudo abaixo estragou tudo. Quando se volta tem que se começar do zero, ok? Ora então, onde é que eu estava? Deixem lá ver aqui, que era a pergunta do Nuno. Nuno Duarte, e num plantel 10 casais? Essa pergunta é para quem, Nuno? É para mim, num plantel 10 casais? Eu faria a mesma situação, era a mesma coisa. 3 em 3 anos, chega. Porque se tu queres controlar e se queres ter um conhecimento genético das tuas aves, tu não podes estar constantemente, ou com alguma frequência, a colocar aves novas no teu plantel, ok? Só se for a eventualidade de ires aos criadores onde foste originalmente pescar a base das tuas aves. Porque senão é uma salganhada de sangues que tu nunca vais chegar àquele nível de criador em que podes dizer: se eu juntar A com B, eu sei o que é que vai sair dali. Porque tens ali 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 linhas de sangue e tu nunca vais... É sempre uma incógnita o resultado que sair em determinados cruzamentos, ok? É extremamente complicado. Ora, vamos lá ver onde é que eu estava. Meus amigos, isto é mesmo para acabar, portanto eu vou aqui ler os comentários. São 20h32, portanto é uma excelente hora, já vamos aqui com 1h10. Lembram-se que as lives ao início eram para ser de 20 minutos, 30 minutos, mas pronto, o feedback tem estado a ser excelente, maravilha, e eu também disponho-me a estar aqui. Eu penso que há aqui uma cordialidade e é excelente esta troca de opiniões, é top. E como vocês veem, eu não imponho as minhas ideias a ninguém, eu digo aquilo que eu pratico e ao mesmo tempo respeito as ideias que aqui são colocadas, e acho que é assim que deve ser. Ninguém é dono da razão, ninguém sabe tudo, portanto acho que é assim que deve ser. Aves Silva, é verdade, já me disseram isso, só compram campeões com as posições.
João Ferreira, onde é que são divulgados os campeonatos? Normalmente nas redes sociais, amigo. A forma mais fácil e mais rápida de assistir é nas redes sociais. Nas páginas, por exemplo, do Facebook dedicadas às aves, você vê, colocam-se os pósteres com as datas das posições em questão, quando é que irão. Em último caso, também tem os sites das federações, tanto da FOMP como da FOP, em que se entrar lá e se clicar no espaço de disposições, vai conseguir ver os pósteres das posições que irão ocorrer nesse ano de exposições, ok? Miguel Rocha, concordo com o que o Vitor disse, já tinha assistido a outras lives de outros grandes criadores e foi exatamente igual o que foi conversado agora. De Mentirinha, em julho é o brasileiro, é o maior campeonato esse ano, foram inscritas 20.200 aves mais ou menos. Eu sei, nós ontem tivemos aqui o prazer de ter aqui o Canaril Qualitá, que esteve aqui e ele também referiu essa situação, amigo. O brasileiro é praticamente quase um mundial a nível de hemisfério norte, são muitas aves. São um pouco menos aves do que estiveram aqui presentes no mundial, que salvo erro, foram quase 22 mil aves que tiveram aqui no Mundial que se realizou em Portugal este ano, no início do ano, em janeiro. Aves Silva, nas redes sociais já se vê a data das exposições. Miguel Rocha, timbrado espanhol, tem 3 classes de canto, original, clássico e fibra, exatamente. Também tenho um vídeo que também entrevistei um criador do Algarve de canários timbrado espanhol. Isto é importante, ou seja, dentro da classe, dentro da raça timbrado, depois existem várias subclasses, ok? O mesmo passarinho tem que ser criado de 3 maneiras diferentes, dependendo onde o criador quer participar com as suas aves, exatamente. De mentirinha, se eu fizer do zero, daqui a 20 anos conseguir, posso falar que é da minha linha. Sim, sim, claro, claro, tem é que, lá está. Aqui o segredo é não introduzir com muita frequência sangue novo. Para podermos dizer que a linha é nossa, nós temos que apertar a linhagem genética. Este é o segredo e as pessoas às vezes não compreendem. Quanto mais aves ou outros criadores nós adquirimos, mais abrimos a linha de sangue. Portanto, mais difícil é nós, num futuro próximo, podermos dizer que temos a nossa própria linha de sangue. De mentirinha, digo Lonan. Nuno Duarte, eu percebi que estavas a ser irónico, ok, amigo? De mentirinha, até lá já importei. Pois, é bem capaz, amigo, não me admiro nada. Miguel Rocha, os Lostas já sei que vou comprar ao Sr. Vítor. Alguém do grupo queria timbrado espanhol. Já aqui a pergunta. Aves Silva, o London não é verdade, mentirinha. Já falou com o Igor. De mentirinha, já aqui não tem criadores ou os caras estão escondendo. Eu mando mensagem e o cara nega. João Carlos Badal, boa noite a todos, só cheguei agora. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Hoje o tema é bastante relevante, mas pronto, já estamos aqui na parte final, meu amigo. Já deve ter percebido qual é que é o tema. Aves Silva, sempre dos mesmos criadores, aves novas. Se você vê que os resultados dos cruzamentos ao longo dos anos, daquilo que está a fazer, são aqueles que você pretendia e que queria, sim. Não vá adquirir a outros criadores. Quando você depois definitivamente tiver a sua linha genética, aí sim, pode saltar um patamar. Pode até ir lá fora, comprar aos maiores criadores que existem da raça em questão e pode tentar adquirir, porque também não é fácil, que esses criadores normalmente têm reservas 2, 3, 4 anos, têm que se ficar muitas das vezes em lista de espera, outros não abrem a porta a qualquer criador que lhes aparece à frente se eles conhecerem, às vezes tem que se levar uma cunha de alguém que já lá foi para tentar abrir a porta. Isto também acontece aqui em Portugal, não é só lá fora. Portanto, sim, no início, sim. Que é para manter aquela estrutura genética, para não fugir muito ao trabalho genético que tem vindo a desenvolver. Ok? Depois, quando já tiver a sua linhagem genética, aí sim, pode pensar noutros voos. Mas sempre com atenção e com cuidado. Veja o que eu fiz aqui com os portadores. Eu escolhi 4 fêmeas em questão só para criar com eles. Entretanto, juntei os meus irmãos este ano. Ainda não introduzi este fator no meu plantel. Está aqui a ser trabalhado à parte. Se tudo correr bem, se os resultados agora após a muda forem positivos, aí sim, vou começar a descarregar alguma dessa descendência aqui. E com isto vou abrir a minha linha de sangue. Ok? Portanto, é importante, mesmo para os criadores com menos experiência, nós falarmos sobre estes temas, ok? E mentirinha, 3 em 3 anos você adquire do mesmo criador ou você já busca qualidades específicas que você não tem? Eu neste momento, como já dá uns anos para cá, já tenho a minha linha genética, eu vou buscar ou mutações
ou algum fator específico que eu sei que ainda pode melhorar mais o meu plantel. Portanto, já passei essa fase de ir buscar aos criadores iniciais, ok? Isso já foi em 2012, 2013, 2014, portanto já está bem lá para trás, não é? Foi no início, mas agora já procuro outras características. Porquê? Porque já tenho o meu plantel, porque já tenho a minha linha de sangue. Já posso dar o salto qualitativo, o salto a seguir. Nós temos que ir por fases, meus amigos, ok? E mentirinha, vai ver, não querem ceder, querem monopolizar. Pois, eu penso que ainda não há o canário London Fancy no Brasil. Eu tenho sido interceptado por variedíssimos amigos criadores brasileiros a quererem o canário London Fancy. E todos eles batem-se aqui na mesma situação. João Camacho, boa noite a todos. Olá, amigo Camacho, como estás? Tudo bem? E mentirinha, caramba, o que é satiné? É tipo um glosser com fenótipo de ágata? Não, é tipo um glosser com fenótipo de satiné. É uma ave que poderá ser amarela ou branca, com algumas riscas melânicas nas costas e normalmente tem os olhos vermelhos. Nasce e fica com os olhos vermelhos para sempre, ok? Posso mostrar aqui só para ter uma ideia do que é o satiné no glosser. Por exemplo, temos aqui uma fêmea satiné. Deixem-me abrir a porta a ver se ela não foge para o hoteleiro. Pois, já fugiu. Estão a ver? Ali é uma fêmea satiné. E este pássaro é meio-irmão dela e é um portador de satiné. Okay? O objetivo aqui de juntar os dois meios-irmãos foi para tirar descendência satiné, tanto machos quanto fêmeas. Ok? Entendem? Ora então, vamos lá ver aqui as lives, meus amigos, que eu tenho que ir qualquer dia, chego a casa e tenho a porta fechada. Pois é. Portanto, vamos lá aqui aos comentários finais. Paulo Palmeiro, uma boa noite para todos. Grande abraço, amigo Vitor. Um forte abraço, amigo. Obrigado por estar sempre aqui presente. Miguel Rocha, um abraço para todos e obrigado por toda a informação que vamos obtendo com a experiência de cada um. Um abraço, amigo Miguel. Obrigado. Aves Silva, boa noite. Obrigado, Aves Silva. Obrigado. Nuno Duarte, a pergunta dos 10 casais era mesmo sobre o que respondeste. Ok, amigo, boa. Nuno Duarte, grande abraço e não vou fazer mais perguntas para o Vitor ir jantar. Então vá, um forte abraço, amigo. Fica bem, obrigado. De mentirinha, meu amigo Santos, teria um grupo seu de criadores no WhatsApp? É assim, um grupo só meu não. Existe um grupo de criadores, sim, que eu poderei, se me mandar mensagem pelo Instagram, eu depois poderei mandar-lhe o link para entrar no grupo do WhatsApp, ok? Terei todo o gosto. Aves Silva, uma cunha, pensei que as cunhas tinham acabado. Ui, isto é um país, é a Europa, não é só o país. Muitas cunhas. Nuno Duarte, 35 likes, 34, foi top, foi muito acima dos 20 que eu tinha pedido, espetacular. Aves Silva, porta fechada, de mentirinha, qual a característica do satiné, meu amigo? É basicamente esses fatores que eu lhe estava a referir. É uma ave, pode ser amarela, branca, com algumas riscas melânicas que ficam acinzentadas, ficam diluídas, o fator satiné dilui as manchas melânicas, ok? E os olhos vermelhos, é a característica principal. Pronto, o amigo viu apenas uma ave amarela nevada, exatamente, mas é um satiné. Se eu agarrasse na ave e lhe mostrasse a parte das costas, ia ver que tinha umas riscas melânicas acinzentadas e os olhos eram vermelhos. Mateus Muniz, boa tarde aqui da Bahia, está frio aí. Olá, amigo, seja bem-vindo. Infelizmente estamos aqui no final da live. Não, aqui está muito bom. Portugal é um país também quase tropical dentro da Europa. Hoje estavam aqui 32 graus na minha zona, mas é normal aqui, estando agora no verão, que tenhamos aqui temperaturas de 30 e muito, 40 graus. Níveis de umidade são bons, porque não são tão baixos como em muitas zonas do Brasil e em outros pontos do mundo. Os níveis de umidade aqui normalmente andam entre os 30% e 40%, portanto não fica aquele calor tropical em que é muito seco, fica aquele calor solinho bem bom, com às vezes algum ventinho fresquinho, a passar aquela brisa fresquinha quando está muito calor, muito top. Obrigado por estar presente, amigo. João Carlos Badal, vou ver o vídeo mais tarde e continuar a aprender com o craque. O craque somos todos, amigos. Amigo, até era importante você hoje também estar aqui. Aves Silva, é verdade. E mentirinha, já mandei mensagem, meu amigo está lá de Ferreira. Ok, eu depois respondo, ok, amigo? Está muito calor. Diniz Master, olá pai, olá filho, o pai vai já para casa. De mentirinha, seria tipo um assinado aqui. Sim, mais ou menos, uma ave lipo com cortes e olhos vermelhos. Sim, dentro disso. Pronto, meus amigos.
Por hoje é tudo. Temos aqui 1 minuto e 20 de live. Penso que foi uma live muito rica, muito enriquecedora. Portanto, subscrevam o canal na eventualidade de ainda não estarem subscritos. Vaiam deixando o vosso like nas lives. Como veem, os temas vão subindo também de nível. Existem muitos amigos criadores que também deixam aqui as suas opiniões. Não sou só eu, são muitos amigos. Aproveitem os códigos promocionais. Normalmente está um código promocional no segundo link da descrição das lojas nossas parceiras aqui do canal, que dão descontos para vocês poderem adquirir produtos, ok? Então vá, fiquem bem, um forte abraço e, como já é normal aqui no canal, não desistam de criar, pois criar é preservar.